meu nome é Mara Melnick, quero dar a todos vocês boas-vindas! Que bom que você está aí, querido, nessa época tão importante que nós cristãos comemoramos. É Páscoa, onde a gente comemora a morte e a ressurreição do nosso amado Jesus. Antes de começar, quero te pedir, deixa aqui tua curtidinha, se inscreve no canal, ative o sininho, se quiser, deixa teu comentário e compartilha com o maior número de pessoas. Sim, por quê? Porque apesar desse momento difícil, nós temos que comemorar a Páscoa. A Páscoa é um momento muito importante para nós cristãos. É o momento mais importante da nossa vida, porque nos traz salvação. Mas, quando a gente conta a história da Páscoa, a gente diz que Jesus estava comemorando a Páscoa, né? Na última semana de Jesus. Mas que Páscoa é essa? Temos que ensinar as crianças sobre isso, sobre a primeira Páscoa. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, com o Cesto da Páscoa. E para contar essa história, a gente fez esse cestinho e eu vou dar todos os moldes para você. Você só vai precisar fazer o cesto para contar a história da primeira Páscoa, que começa assim. A nossa história se passa no Egito. O povo de Israel estava lá no Egito. É o que nos diz a nossa Bíblia amiga. Ela conta essa história. E o faraó, ele viu que o povo de Israel estava crescendo e ele deu um decreto. Sim, ele ordenou que os meninos fossem mortos. Que horror, que coisa ruim, porque ele não queria que o povo de Israel crescesse lá no Egito. Uma mãe fez algo para salvar seu filho, fez um cestinho e colocou o que dentro desse cesto? Vamos ver? Vejam, ela colocou o seu bebê dentro do cestinho. Ela teve uma ideia. Vou fazer um cestinho, vou colocar meu bebê dentro dele e vou colocar ele no rio Nilo. E foi isso que ela fez. Ela colocou o bebê lá e pôs ele lá no rio. Mas a irmã desse menino estava cuidando dele. Esse bebê, ele foi tirado das águas e criado pela filha de Faraó. Ela criou ele como um filho. Mas ele não ficou pequenininho, ele cresceu. E quando ele estava adulto, o povo de Israel começou a pedir para Deus bem assim: Deus, nos liberta. Por quê? Porque esse povo era escravo. Eles trabalhavam e eles não ganhavam salário. E eles sofriam muito. Foi nesse tempo que Deus levantou Moisés. Sim, aquele bebezinho. Ele cresceu e Deus falou com ele. Depois que Deus falou com ele, depois de algum tempo ele entendeu o que Deus queria que ele fizesse e ele voltou. Voltou, sabe por quê? Porque quando Deus falou com ele, ele estava longe do Egito, ele tinha saído do Egito, mas ele voltou para enfrentar, sabe quem? O faraó daquela época. Deus falou: você vai lá e você vai falar com o faraó. Então aqui, ó, aquela conversa entre Moisés e o faraó. Vamos colocar aqui embaixo. E Deus falou para ele: você vai conversar com o faraó e você vai dizer para ele que é para ele deixar meu povo ir. E Deus avisou Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó. Vamos colocar aqui do lado: coração duro, coração de pedra. Faraó ia resistir quando Moisés
chegasse com a mensagem de Deus. E foi assim que aconteceu. Quando Moisés disse, eu vim aqui porque Deus mandou você libertar o nosso povo. Ele disse assim, olha a cara dele, eu não vou libertar. E por isso Deus disse para Moisés que ia enviar sobre o Egito, sabe o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pragas? Não, Deus disse que ia enviar muito mais. Deus disse que ia enviar 10 pragas sobre o Egito. O que são essas pragas? Essas pragas eram para amolecer o coração de Faraó, para ele obedecer o que Deus havia mandado e deixar o povo ir embora. Mas na primeira praga ele disse que não ia deixar. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona. E Deus falou para Moisés, agora vai vir a 10ª praga. E essa praga foi a pior de todas. Sabe por quê? A 10ª praga era uma praga muito dura. E Deus sabia que precisava fazer isso para que Faraó deixasse essa maldade e deixasse o povo ir embora. Deus disse que o anjo da morte ia passar sobre o Egito e que todo primogênito, todo filho mais velho, seja dos animais, seja dos egípcios, de todos os lugares, o filho mais velho iria morrer. É difícil, né? Mas esse Faraó, ele era um rei muito mau e ele estava com o coração dele muito duro. Deus sabia que ia precisar fazer isso. Mas e o povo de Israel? Também ia perder os seus filhos? Não, Deus disse bem assim para Moisés. Você vai instruir o povo sobre algo que eles precisam fazer para que a praga não passe sobre a casa deles. E a instrução foi bem assim. Deus disse para eles pegarem um cordeiro. Eles criavam esses animais. Sim, eles tinham alguns animais que eles criavam e alguns deles eles serviam de alimento. Sim, era a criação de animal que eles tinham. E Deus disse, pegue um cordeiro sem mancha, um cordeiro que seja perfeito. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão sacrificar esse cordeiro. E o sangue que vai sair, vocês vão colocar, sabe aonde? Na porta da casa de vocês. Passe em cima da porta. Porque aonde tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte, a morte não vai entrar nessa casa. Essa era a 10ª praga que Deus enviou para amolecer o duro coração de Faraó. Era um coração muito duro, lembra? Mandou matar todas as crianças lá do Egito e eles não gostavam dos hebreus e eles não queriam deixar embora. Esse juízo de Deus era algo muito pesado e foi isso que o povo fez. Sacrificou o cordeiro e passou o sangue lá na porta. Todo hebreu passou o sangue lá na porta da sua casa. E a carne desse cordeiro, eles fizeram uma ceia. Eles comeram naquela noite que Deus havia mandado eles se prepararem. E sabe o que aconteceu? Aconteceu tudo o que Deus havia dito através de Moisés. O anjo passou e todo primogênito, todo filho mais velho morreu. Inclusive o filho do Faraó. Quando ele viu que isso tinha acontecido por causa da dureza do coração dele, porque ele não queria libertar o povo, ele decidiu liberar o povo. Ele disse, vão embora o mais rápido possível. E foi assim que o povo de Israel foi liberto lá do Egito.
Eles saíram de lá e sabe, a palavra de Deus disse que eles levaram pagamento, eles levaram joias, eles levaram muitas coisas como pagamento pelo tempo que eles ficaram lá como escravos. E essa saída do Egito é que eles chamam de Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Passagem o quê? Passagem que eles tiveram de escravos para libertos. E foi assim que o povo foi liberto. Nessa noite eles comemoraram uma primeira Páscoa. E sabe, crianças, e até hoje o povo de Israel comemoram a Páscoa. E é assim, querido educador, que você conta a história da primeira Páscoa, desse tempo em que eles eram escravos e Deus os libertou. Por que é importante a gente contar a história da primeira Páscoa? Porque quando a gente vai contar a história da Páscoa de Jesus, nós encontramos Jesus comemorando o quê? A Páscoa dos judeus. Então, é importante você começar com essa parte da história para daí entrar na Páscoa de Jesus. É muito importante a gente fazer essa transição. O versículo que você pode trabalhar quando você for contar essa história é o versículo que está lá em João 1:29. Por quê? Porque a gente explica nessa história da primeira Páscoa o porquê que precisava de um cordeiro, o porquê que a gente chama Jesus de cordeiro, não é verdade? É, porque eles entendem que Jesus foi sacrificado. Na época antiga foi o cordeiro e agora Jesus. Então o texto é João 1:29 que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu vou dar para vocês essa ovelhinha aqui com o versículo para você memorizar para as crianças e elas vão poder fazer essa atividade bonitinha que é essa ovelhinha que lembra Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar um pouquinho dos recursos. Como que eu fiz? Eu coloquei os recursos que a gente está dando, entra aqui na descrição do vídeo, você vai poder baixar todos eles. Eu coloquei dentro dessa caixa que eu encapei com papel craft e transformei ela num cestinho, ó, tá? Que é o cestinho de Moisés. Dentro da caixa, ó, a tampa a gente faz assim, ó. É só um pedaço de papel. Dentro da caixa eu coloquei as figuras pra gente ir contando essa história. Então ela tem uma fitinha aqui, ó, que puxa, ó, o bebê Moisés. Daí logo em seguida a gente coloca, a gente vai contando e vai colocando assim pra baixo. Logo em seguida a gente colocou o povo. Daí nessa parte da história entra o quê? Entra Moisés quando ele cresceu e o faraó. Eu colei aonde? Nesses tubinhos para ficar de pé assim, tá? Como você viu ali na contação de história. Colei também o coração endurecido do faraó no tubinho, só que esse tubinho é um pouco menor. O Egito, onde a gente ambienta a história. E coloquei isso daqui do confronto, né? Entre Moisés e faraó. As 10 pragas a gente colocou assim, ó. Ficou bem bonitinho, né? A gente não fala muito das 10 pragas, não precisa explicar quais foram as pragas, porque senão fica muito comprida a história. A gente só fala que mandou 10 pragas. Se você quiser, você pode falar brevemente o que foi cada praga. Mas a gente dá ênfase na 10ª, que nos leva de novo aqui para nossa caixa, que fala lá do quê? Do sacrifício, né? Do cordeiro. É muito importante a gente explicar para as crianças o porquê do cordeiro. E assim, às vezes as pessoas ficam falando, ai, matou um cordeiro. Não, explique que na verdade eles tinham criação desses bichos, né? Desses animais. Que eles utilizavam o quê? Na alimentação deles.
Então, para desmistificar um pouco isso, que as pessoas falam, sacrificou um cordeiro. Eles sempre sacrificavam os animais. E a carne desse animal eles comeram, lembra? Servia para alimento. E eles tinham esse hábito. Só que dessa vez Deus pediu esse cordeiro sem mácula, né? E daí aqui, quando o sangue do cordeiro foi nos umbrais das portas. Gente, é muito importante a gente contar isso para as crianças, porque quando a gente fala lá do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, a gente explica para eles que o sangue de Jesus, a morte de Jesus veio substituir tudo isso que foi feito lá na primeira Páscoa. Muito, muito importante. Quando as crianças sabem essa parte, é que elas entendem mais o simbolismo da ceia, o que Jesus falou da nova aliança. Tudo isso porque elas conhecem essa parte da história. Então contem, estude Êxodo 2, a partir de Êxodo 2, que traz a história de Moisés e logo em seguida toda essa história da Páscoa. Ok? Então espero você no nosso próximo vídeo pra gente conhecer a Páscoa de Jesus. Páscoa na sexta! Muito legal! Tchau! Até o próximo vídeo!